Você foi forçado a fazer essa declaração aqui hoje? Não, meritíssima! A mulher de Utah, que matou os próprios pais a sangue frio e aparentemente disse que faria isso de novo, agora declarou-se oficialmente culpada. Mas a confissão tem um aspecto interessante. Vamos analisar a notícia de última hora com o advogado Rich Schonstein, que pode explicar o que esperar. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Sou Jesse Weber. Mia Bailey, 30 anos, deveria comparecer a um tribunal em St. George, Utah, na quinta-feira para uma audiência de status sobre um duplo homicídio brutal. Mas quando ela chegou lá, foi quando o público soube que, na verdade, ela iria se declarar culpada. Agora, ela enfrenta uma sentença de prisão que pode durar décadas. E quando falamos sobre Bailey pela primeira vez no ano passado, foi quando ela foi presa após uma caçada noturna em Washington City, Utah. Ela fugiu de um crime terrível em sua casa, causado por ela mesma, não foi? Ela admitiu à polícia que atirou e matou os próprios pais, Joseph e Gail Bailey, e ainda tentou matar o irmão, mas felizmente não conseguiu. Bailey chegou a dizer à polícia: "Eu faria de novo. Eu odeio eles." Na época, o grande destaque desse caso, o que chamou muita atenção da mídia, foi o fato de Bailey estar em processo de transição para o gênero feminino. Ela havia mudado legalmente seu gênero para feminino, mudou seu nome para Mia, e havia confusão em relação à sua aparência, as roupas que poderia estar usando, como poderia estar o cabelo dela. Isso tornou a busca por ela ainda mais desafiadora. Agora vamos analisar as acusações contra Bailey. Primeiro, a grande notícia. Bailey se declarou culpada em audiência pública em 6 de novembro. Senhora Bailey, um acordo de confissão foi alcançado entre você e o estado de Utah. Você foi forçada a aceitar esse acordo aqui hoje? Não, meritíssima. Como parte de um acordo com o estado, Bailey se declarou culpado de 2 acusações de homicídio e uma de agressão qualificada. Ela estava mentalmente doente ao cometer o crime e se declarou culpada, e mentalmente doente, opção possível em Utah. Vamos falar sobre isso. Ela tinha 11 acusações de crime grave e agora veio essa grande atualização. Para analisar os detalhes mais recentes, dou as boas-vindas ao advogado Rich Schonstein, de volta ao Sidebar. Rich, é muito bom te ver. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Ok, me fale sobre o que você entende dessa situação. Utah é diferente. Não segue a defesa tradicional de insanidade que conhecemos. Quando alguém se declara culpado e mentalmente doente, o que isso significa? Bem, Jesse, pelo que eu entendo, e eu não atuo em Utah, então só posso falar pelo que li. É uma confissão de culpa por uma acusação de assassinato. Então, ela pode ser sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mas a insanidade pode ser considerada pelo juiz ao emitir a sentença. É um dos fatores que serão considerados, e é disso que se trata essa confissão de culpa, na minha opinião. Tudo isso serve para dar ao juiz alguns elementos para possivelmente determinar que essa pessoa possa sair da prisão algum dia. E já faz cerca de 1 ano e meio desde os assassinatos. Foi divulgado que essas negociações de acordo já ocorriam há muito tempo. Sabemos que o processo legal pode levar muitos meses, e isso é realmente especialmente difícil para as famílias das vítimas, e também, aliás, para as famílias dos réus. Então pode parecer que está levando tempo demais para se chegar a algum tipo de resolução. Mas quando você ouve esse vai e vem, quando pensa nesse caso, esse cronograma faz sentido para você? Sim, não vejo problema nesse cronograma. É um caso complexo. Eu sei que às vezes essas coisas parecem bem simples. Quero dizer, ela basicamente admitiu os crimes. Eles obviamente pegaram a pessoa certa. Por que não podemos só condenar e seguir em frente? Mas esse caso envolvia possível defesa por insanidade e outras questões complicadas. Então, teve que avançar em determinado momento. E pelo que entendi, houve discussões sobre um acordo. Eu não sei há quanto tempo essas discussões estão acontecendo entre os promotores e a defesa,
Isso também ocorria nos bastidores e pode ter atrasado. Não tenho problema com o cronograma. E nem é pela natureza hedionda do crime. É o que Bailey vem dizendo, que dá para entender por que isso talvez não seja tão chocante assim. E se ela vai receber algum tipo de tratamento por causa disso, além do tempo de prisão, ou se há um... Ela deve ser internada em hospital estadual por um tempo? Ela pode pegar de 25 anos a prisão perpétua sem condicional por cada acusação de assassinato. A sentença está marcada para 19 de dezembro. Agora, a promotoria já havia anunciado anteriormente que a pena de morte não estaria em consideração para este caso. Aqui está a parte que eu mencionei, certo. De acordo com o canal local KSL Televisão, Bailey fez algo que eu nunca vi, certo. Na verdade, ela mesma escreveu uma carta para a Suprema Corte de Utah pedindo para que isso fosse revertido. Ela, aparentemente, Rich, queria a pena de morte e queria demitir o advogado dela. O que você achou disso? Bem, quero dizer, esse é um comportamento preocupante por parte de um réu. Sabe, alguém que quer ser publicado, alguém que teoricamente quer ser condenado à morte. Isso me preocuparia muito na minha própria avaliação sobre se essa pessoa está mentalmente apta para ser julgada. Eu não sabia bem o que pensar sobre isso. Sim. Quando alguém deseja demitir seu advogado, geralmente o tribunal permite, certo? Eles têm direito a um advogado, mas não podem escolher qual, certo? Como funciona isso? Certo, então vemos muitos desses casos em que as pessoas recebem advogados nomeados pelo tribunal e o relacionamento não dá certo por um motivo ou outro. E, de modo geral, você tem direito a um advogado e também tem direito a ter alguma escolha nesse processo. Você não pode ficar preso a um advogado em quem você fundamentalmente não confia. E, da primeira vez que você quiser demitir um advogado, acho que na maioria das vezes você pode fazer isso e eles podem nomear outra pessoa. Mas às vezes a gente vê nesses casos que há uma segunda, uma terceira ou até uma quarta vez, e no fim fica claro que o problema não está nos advogados escolhidos. O problema não está no relacionamento. O problema fundamentalmente está com o cliente. Nessas situações, um tribunal pode perder a paciência e dizer: você ficou sem opções. Você pode contratar este advogado, escolher outro e pagar ou se representar. Sabe o que acontece quando houve algo assim? O juiz do 5º Distrito, Keith Barnes, logo ordenou uma avaliação de competência. Novamente, nada surpreendente, considerando do que estamos falando. E no início de outubro, o advogado de Bailey, Ryan Stout, informou ao tribunal que seu cliente havia, de fato, sido considerado competente para ser julgado. Só para esclarecer, isso não é insanidade, é competência, entender as acusações, ajudar na defesa e saber o que ocorre. Segundo a KSL, ele afirmou ao tribunal: o relatório de avaliação destaca bem os problemas de saúde mental que meu cliente teve ao longo dos anos e ainda enfrenta, mas também faz um bom trabalho ao analisar e aplicar o estado atual do meu cliente e sua capacidade de compreender o processo. Agora, Rich, neste caso, foi o juiz quem ordenou essa avaliação de competência. Fale comigo sobre isso, você sabe? Isso pareceu apropriado aqui? Acho que sim, acho que é uma decisão do tribunal quando eles percebem, ou até mesmo uma decisão ou solicitação do advogado de defesa quando eles precisam de uma questão séria de saúde mental, certo? Certo, eu acho, você sabe. Como uma questão básica, o réu precisa ser competente, como você disse perfeitamente, em distinguir entre competência para o julgamento e insanidade. Eles devem poder se defender e compreender as acusações, e um juiz deve solicitar essa avaliação caso tenha qualquer dúvida sobre isso. E enquanto discutíamos algumas das posições dela e algumas das coisas que ela estava pedindo, aqui surgiu uma questão genuína. Acho que essa avaliação foi adequada e dou crédito ao juiz por solicitá-la. Bom trabalho. E veja só, a KSL-TV relata que, no final da audiência, Bailey realmente se manifestou e pediu ao juiz para realizar uma audiência de fiança. Desde sua prisão em junho de 2024, não havia chance de soltura. Ela teria dito ao tribunal algo como: eu gostaria
ou eu preciso fazer minha cirurgia e ajustar meus remédios. Quando o advogado disse ao juiz que orientou sua cliente a não pedir a audiência de fiança, ela tentou demiti-lo de novo. O juiz afirmou a Bailey que não podia marcar uma audiência de fiança naquele momento. Segundo a KSL, ele incluiria isso na pauta do dia 6 de novembro, quando ela voltaria ao tribunal para a atualização de status. Mas como mencionamos, em vez disso, ela se declarou culpada. Algo que, aliás, a promotoria disse que as vítimas deste caso estavam, abre aspas, de acordo. Vamos começar por aí, Rich. Quão importante é conseguir que a família da vítima ou as próprias vítimas concordem com uma confissão de culpa. Porque muitas vezes eles dizem: quero levar isso a julgamento, punição máxima, ter meu dia no tribunal. Fale comigo sobre isso. Então, não é legalmente obrigatório. Os promotores podem negociar a fiança sem ter o consentimento das vítimas. Já vimos isso acontecer antes, e já vimos casos em que diferentes vítimas têm ideias diferentes sobre o que deve ser feito, e os promotores precisam chegar a uma conclusão. Acho que isso é importante. Acho que o sistema de justiça existe para as vítimas, tanto para punir quem fez o mal, quanto para defender os interesses das vítimas. E eu sempre acho que as vítimas devem ser consultadas durante o processo, mas elas não podem comandar tudo, sabe? Não podem insistir em um julgamento se não houver nada a ser julgado. Quero dizer, ela está se declarando culpada das acusações mais graves neste processo. Ela está sujeita à punição máxima que estava sendo buscada. Realmente não haveria motivo para ter um julgamento. Sabe, se as vítimas quisessem fazer um espetáculo público disso ou infligir punição a ela, tornando isso um julgamento, esse não seria um motivo bom o suficiente. Então parece que eles eram consultores. Eu vejo isso como importante, mas não pode controlar o caso. Agora, esse juiz ordenou uma investigação pré-sentença, antes da audiência de sentença propriamente dita. Por que isso é importante? O que buscam em uma investigação pré-sentença? Bem, os juízes sempre consideram uma variedade de fatores ao emitir uma sentença. Sabe, uma coisa que você quer saber é o histórico do réu. Existe algum antecedente criminal? Quais são os outros fatores na vida deles que podem ter contribuído para esse crime? O que mais está acontecendo aqui? Tenho certeza de que o juiz vai considerar as circunstâncias médicas que parecem estar em questão aqui. O juiz vai querer, você sabe, descobrir se há algum possível futuro aqui e passar pelo processo de obter um relatório que reúna tudo isso. Em geral, um relatório pré-sentença é emitido nesses casos. Sim. Aliás, enquanto estou com você e falamos disso, não posso ignorar o crime, certo? Isso é muito importante, porque será o tema aqui. Entender pelos familiares da vítima, pela vítima e o que aconteceu. Quero voltar e falar como chegamos aqui, e apenas os detalhes absolutamente perturbadores que soubemos sobre os crimes de Bailey nos dias após o seu ataque. Bailey foi flagrada por câmeras de vizinhança, chegando à casa dos pais, em Washington City, no Kia Soul amarelo. Bailey não morava lá e tinha uma ordem de restrição, segundo a KSL. Mas as circunstâncias exatas que levaram a essa ordem de restrição não estão claras. Parece que havia problemas com a família. Quando Bailey entrou por uma porta destrancada, seu irmão disse à polícia que ouviu seus pais gritando para ela sair. Analisando o depoimento apresentado ao tribunal, ele afirma: Mia admitiu que entrou na casa e logo começou a atirar em sua mãe. B. Mia relatou ter atirado várias vezes na mãe. Várias cápsulas deflagradas foram encontradas dentro da casa, na área próxima de onde o corpo de B foi localizado. Mia afirmou que seu pai, B, ouviu os tiros e começou a caminhar em sua direção. Mia afirmou que atirou na cabeça do pai e que ele caiu imediatamente no chão. Após descer um tempo, Mia subiu e voltou ao local onde seu pai estava deitado no chão. Atirou novamente na cabeça dele para garantir que estava morto. Enquanto fazia isso, Mia ouviu sua mãe fazendo barulhos, foi até ela e atirou em sua cabeça para ter certeza de que ela estava morta. Mia ainda afirmou que não sentia remorso por suas ações e que não mudaria o que fez. Mia afirmou: eu faria de novo. Eu odeio eles. Sabe, Rich,
além do fato de que esse teria sido um caso incrivelmente difícil de defender. A natureza fria e insensível disso é algo que pode realmente jogar contra ela na sentença, mas é simplesmente um crime repugnante. Sim, acho que isso vai jogar contra ela na sentença. Nós distinguimos, e a lei distingue, entre o que chamamos de assassinatos por impulso, quando alguém perde o controle de repente e mata alguém, muitas vezes um ente querido, e o assassinato premeditado. E esse assassinato é premeditado, ela foi até a casa para cometer um crime, e então, já dentro da casa, ela teve várias oportunidades de parar, certo? Atirou neles, poderia ter parado e não voltado para atirar de novo. Então é premeditado desde o começo. Ela teve oportunidades de parar, mas não parou. Tem a tentativa de assassinato ou agressão ao irmão, chame como quiser. E então há essa completa falta de remorso. E não é só falta de remorso. Você pensa que muitos dos réus não demonstram realmente remorso, mas dizer eu faria de novo, eu odeio eles, isso é o oposto de remorso, certo? Então essas coisas vão ser muito, muito difíceis para ela na sentença. Eu não sei se simplesmente adicionar esse fator de doença mental à condenação vai livrá-la de uma sentença de prisão perpétua. Vou te dizer, isso não é legítima defesa nem crime passional, ao ouvir algo assim, entrando e atirando direto. Mas também vou te dizer, e já mencionamos isso antes, não foram só os pais dela que Bailey mirou. Voltando ao depoimento, ele diz: depois de atirar tanto em Ju B quanto em Gui B no andar principal da residência, Mia desceu para o porão da casa. Enquanto estava no porão, Mia procurou seu irmão, Elstu B, que havia se trancado em seu quarto depois de ouvir uma discussão e tiros no andar de cima. Ao ver a porta trancada, Mia atirou nela em direção ao irmão. A porta do quarto do irmão tinha um buraco compatível com um projétil de pequeno calibre. Além disso, foi observado um possível buraco de bala na parede dentro do quarto do irmão. Mia disse que seu irmão não era o alvo principal, mas não se entristeceria se o tiro o matasse. Mia disse que sabia que seu irmão e a esposa estavam no quarto, mas não eram o alvo principal. C, B e sua esposa A, B, relataram ouvir batidas na porta do quarto. E A, em seguida, um tiro enquanto tentavam escapar pela janela do andar inferior. Quero dizer, é um milagre estarem vivos. Mas, Rich, você entende as acusações e por que ela foi acusada em relação ao irmão. Mas você também se pergunta se eles farão declarações na sentença. Sim, eles podem. Eles teriam a oportunidade de fazer isso, presumivelmente em uma audiência de sentença ou de apresentar por escrito e talvez queiram ser ouvidos sobre isso. Sim. A declaração juramentada também incluiu uma recomendação para que o tribunal não concedesse fiança a Bailey. Então, cito, Mia conta em entrevistas que pulou cercas, se escondeu em arbustos, dormiu em banheiro de parque e fez outros esforços para fugir das autoridades. Mia se enganou sobre conseguir escapar das autoridades, incluindo despistar policiais, se esconder de helicópteros e se esconder de drones. Quando Mia foi finalmente capturada, ela estava escondida em um arbusto espinhoso. Mia fez grandes esforços para escapar das autoridades e representa um risco significativo de fuga se for liberada sob fiança. Mesmo que ela não tivesse se declarado culpada, Rich, e hoje fosse a audiência de fiança, ela não conseguiria. De jeito nenhum. Ninguém concederia fiança a ela, dada a gravidade do crime. E, obviamente, ela é um risco de fuga. E você sabe, em algum nível, há algum grau de instabilidade mental aqui, seja você querendo chamar de incompetente ou doente mental, mas tem algo acontecendo ali. Você não se sentiria bem em deixá-la sair sob fiança, não havia nenhuma chance disso acontecer. Não, não. Isso é uma grande novidade e um desenvolvimento importante. Vamos aguardar a sentença. Obrigado pelo seu tempo, Rich Schonstein. Agradeço, foi bom te ver. Bom te ver. Isso é tudo por hoje no Sidebar. Obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Siga-me no Shio ou Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.